o que são frações? Frações são aí partes de um inteiro. Então, por exemplo, frações elas começaram a existir quando foram necessárias dividir coisas que inicialmente não tinham divisão. Então, por exemplo, quando lá no tempo aí das cavernas, né? Quando o homem ia caçar para alimentar a família e trazia algum animal, esse animal era um animal inteiro. Então, para ele dividir para a família toda, o que ele fazia? Né? Ele dividia um inteiro em partes menores, em frações. Então, a ideia de frações é mais ou menos isso. E a gente representa frações dessa forma aí, que vocês já devem ter visto muito, que é essa parte aqui de 2, esse traço aqui na horizontal e o 3. Apesar da gente representar a fração com 2 números, né, um em cima e um embaixo, na verdade a fração como um todo ela representa apenas um número, tá bom? A parte de baixo é a parte que a gente chama de denominador. Que é o número de vezes que dividimos o nosso todo. Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate e quebro ela em 3 pedaços, eu coloco 3 aqui no denominador, certo? E o número que aparece aqui em cima, a gente chama de numerador. Que é aquele número que representa a parte que queremos. Então, se eu peguei esse chocolate, dividi em 3 partes e comi 2, o 3 vem embaixo, que quer dizer que eu dividi em 3 pedaços, como mostra esse desenho aqui, certo? Peguei o chocolate e dividi em 3 pedaços. E aí eu comi 2, o que eu vou fazer? Eu vou marcar 2. Marco aqui o primeiro e marco aqui o segundo. Ok? Então essa é a representação aí em forma de desenho dessa fração aqui, 2/3. Ok? Então, essa primeira parte foi só para a gente ver como a gente escreve frações, certo? O que é numerador, o que é denominador, esses nomes são importantes, porque lá na frente a gente vai usar bastante. E a representação em forma de desenho. Então, o denominador representa quantas partes eu vou quebrar o meu todo, e a parte de cima representa o que eu quero, o que eu comi, o que a figura está pintada, tá? Então aí depende do que a gente quer. Então, se eu tenho, por exemplo, a parte pintada representa que fração do todo? Então aqui a gente tem aí a pizza, né? Para falar de fração sem falar de pizza, não tem como, tá? Então aqui eu tenho uma pizza e eu quero representar em forma de fração. Então eu tenho que escrever com o denominador, que é quantas vezes iguais, né? Quantos cortes iguais eu fiz na minha pizza. Então, se você olhar aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cortes nessa minha pizza. Então, o 8 eu coloco no denominador, que são as partes que eu cortei aí o meu todo. E em cima é aquela parte que eu quero. Como ele quer a parte pintada, eu vou contar quantos tem na parte pintada. Tem 1, tem 2, tem 3. Então, eu vou botar o 3 aqui no numerador, certo? Ok? Então, a parte em verde desse desenho representa aí 3/8, certo? A fração 3/8, ok? Vamos seguir? E aí eu queria falar com vocês alguns tipos de frações que aparecem aí na nossa vida, certo? São mais nomenclaturas, ok? Mas são importantes da gente saber. Então a primeira que eu separei aqui é o que a gente chama de fração própria, que é aquela fração que representa uma quantidade menor do que um inteiro. Então, por exemplo, o 3/4, nesse caso aí, que eu trouxe para vocês, ele vai representar um número menor do que 1. Então vai ser 0, alguma coisa, tá certo? E como eu represento esse número em desenho? Vamos lá, ó. Eu tenho aqui o 4 no denominador. Isso quer dizer que eu vou dividir
o meu todo em 4 partes, certo? Divido aí minha barra de chocolate em 4 pedaços. E o 3 quer dizer que desses 4, então vou comer 3, então eu vou pintar 3. Vou pintar 1. Vou pintar 2. E vou pintar 3. Certo? Então aí é a representação da fração 3/4. E ela representa menos do que um inteiro, né? É menor do que um inteiro, porque você vê que eu comi 3, né? Como se eu tivesse comido 3 partes do meu chocolate. Não comi 4, comi apenas 3, não comi ele inteiro, certo? Então é menor do que o meu todo. Se é menor, é um número ali menor do que 1, ok? Vamos aí para a próxima, que é a fração imprópria, que é quando acontece o contrário, né? Agora, na fração própria seria um número menor do que 1. Agora, não vai ser um número maior do que 1. E como que isso vai acontecer? Aqui eu tenho uma fração 5/3, né? O 3 está me dizendo que eu vou cortar o meu todo em 3 pedaços, né? Como aqui mostra o desenho. Mas o numerador, eu tenho o número 5, como se eu tivesse aí uma barra de chocolate cortada em 3, mas vou comer 5. Então, como é que eu vou pintar isso daí? Tem que pintar 5 pedaços, que o número de cima representa quanto que eu vou pintar. Então, vou ter que pintar 5. Então, vamos lá. Vou pintar 1. Vou pintar 2. Vou pintar 3. E agora que não tem mais? Como é que eu faço para pintar mais? Se eu pintei 3 e o número aqui é 5, eu tenho que pintar 5. Como é que eu vou pintar os outros? Eu vou ter que botar um outro inteiro, exatamente igual, também cortado em 3. E aí eu posso continuar a pintar. Já pintei 3, vou pintar mais 2. Para completar os 5. Pintar 4. E pintar mais 1, pintar 5. Então, nota que agora, o que aconteceu? Quando eu tinha o 3/4, com um inteiro só, eu consegui fazer o meu desenho, né? Consegui representar ali em forma de desenho. Quando eu tenho uma fração imprópria, que nesse caso 5/3, um inteiro só não foi suficiente. Eu precisei de 2 inteiros nesse caso. Então, aqui nesse caso, eu vou ter um número que a gente chama que é maior do que um inteiro. É 1, alguma coisa. Né? Nesse caso aqui é 1, alguma coisa. Mas às vezes eu poderia também usar um número maior do que 2, maior do que 3, aí depende da fração. Mas nesse caso foi 1 inteiro e mais um pedacinho, tá certo? Lembrando que fração própria e fração imprópria a gente reconhece direto pelos números que aparecem. Por exemplo, na fração própria, o denominador ele vai ser maior que o numerador. E na imprópria é ao contrário. O numerador, que é o de cima, vai ser maior que o denominador, que é o de baixo. Tá certo? Vamos para mais algumas aqui. Fração aparente, que é aquela fração quando representa uma quantidade igual a um inteiro. Então, por isso que ela se chama aparente. Ela é uma fração, mas também é um número inteiro. 5/5, né? Cortei o meu chocolate em 5 pedaços, que é referente ao denominador, certo? 5. E referente ao numerador, que é 5, eu vou ter que pintar 5. 5 pedaços. Então, vou pintar aqui 1. Vou pintar 2. Vou pintar 3. Vou pintar 4. E vou pintar 5. Ok? Então aqui, ó, vocês viram que eu pintei o inteiro todo. Então aqui é uma fração aparente e nesse caso igual a 1 inteiro. Que ela parece ser uma fração, mas na verdade é um número inteiro. Eu poderia escrever simplesmente igual a 1, tá bom? E uma fração agora equivalente, que é aquela fração muito importante quando a gente está trabalhando frações, que a gente vai usar muito
lá na frente, quando a gente estiver estudando MMC, certo? Então, fração equivalente tem que entender bem. Vamos lá, o que ele diz aí? Ele diz que frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. São frações que a gente escreve com números diferentes, mas que na verdade elas estão representando ali o mesmo tamanho, o mesmo número, né? A mesma quantidade. Então, ó, vê essa primeira fração aqui, 1/3. Isso quer dizer que eu vou pegar o meu inteiro e vou dividir em 3 pedaços, que é referente ao denominador. Então aqui, ó, cortei aqui o chocolate em 3 pedaços grandes e vou pintar um, que é referente ao numerador. Então vou pintar um aqui. Pintei um. Essa é a representação do 1/3, certo? Agora olha essa fração aqui, 2/6. 2/6 quer dizer que eu vou cortar o meu todo em 6 pedaços. Então aqui eu cortei em 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 2 no numerador quer dizer que eu vou pintar 2 deles. Então aqui eu vou pintar o primeiro. E vou pintar o segundo. Certo? E aí vocês podem perceber que esses dois todos, eles têm o mesmo tamanho, certo? Tem o mesmo tamanho. E a parte pintada também tem o mesmo tamanho. Então a gente pode ver que essas frações, apesar de serem escritas com números diferentes, no numerador e no denominador, né? 1 e 3 é diferente de 2 e 6, elas estão representando o mesmo pedaço. Estão representando aí o mesmo número, a mesma quantidade. E aí, vem aí a nossa pergunta. Como que a gente encontra frações equivalentes, né? Já que frações equivalentes vai ser aí importante, a gente pode encontrar algumas frações equivalentes aí com um pouquinho de conta. A primeira forma é a gente ir multiplicando, tá? Então a gente vai pegar aqui uma fração, eu peguei a fração 1/3, né, que a gente viu ali em cima, e vamos ver o que acontece. Multiplicando. Se é uma fração equivalente, elas representam a mesma forma, né, a mesma quantidade, o mesmo número, então eu posso dizer que elas são iguais. Então toda fração equivalente a 1/3, ela vai ser igual a 1/3. Né? Elas estão representando aí a mesma quantidade. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá, vai ficar melhor. Vamos lá. Então vamos lá. Se eu pegar essa fração 1/3 e multiplicar por algum número, por exemplo, se eu pegar 1, multiplicar por 2, pegar o 3 e multiplicar por 2. Lembrando que para eu encontrar frações equivalentes, e se eu fizer alguma operação, eu tenho que fazer tanto no numerador quanto no denominador, para eu não modificar a minha fração. Então, se eu pego aí o 1/3 e multiplico por 2, 1 vezes 2 vai dar 2, e 3 vezes 2 vai dar 6. Olha só, acho que vocês já viram isso em algum lugar, hein? Onde é que foi que vocês viram? Olha aqui, ó, 1/3 e 2/6, certo? Por isso que elas são equivalentes. Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, vai dar a fração equivalente, nesse caso é 2/6. Mas será, professor, que isso só dá certo com 1 vezes 2? Acho que não, né? Vamos ver. Se eu pego o 1 e multiplico, ao invés de multiplicar por 2, multiplicar por 3. Quanto que será que vai dar? Vezes 3. Vai dar aí 1 vezes 3, que vai dar 3. E 3 vezes 3, que vai dar 9. E essa fração, ela também é uma fração equivalente a 1/3. Isso seria a mesma coisa de que... Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui. Se eu pegasse aqui 1/3 e ao invés de dividir em 3 pedaços, dividisse em 9. Então é como se eu tivesse algo assim, ó. Tá vendo? Dividi em 9 pedaços e peguei 3, que seria a mesma coisa do que o 1/3,
certo? O mesmo desenho, a mesma parte pintada é igual tanto para 1/3 que eu tinha antes, quanto que agora por 3/9, tá certo? Então essa fração também é uma fração equivalente a 1/3. E eu posso fazer isso com quaisquer números. Se eu continuo aqui a multiplicar 1/3 agora por 4, em cima e embaixo, eu também vou achar uma outra fração equivalente. 1 vezes 4 vai dar 4 e 3 vezes 4 vai dar 12. Outra fração equivalente. E eu poderia fazer isso com 5 vezes 5. Poderia fazer com vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9. Então, na verdade, a gente consegue aí encontrar infinitas frações equivalentes. Se eu vim multiplicando por qualquer número, em cima e embaixo eu também tenho uma fração equivalente a 1/3, certo? Isso vale para qualquer fração. Então a gente pode fazer agora o caminho contrário. A gente multiplicando, a gente encontra frações equivalentes. Agora a gente vai ver o contrário, dividindo. Que na verdade a gente chama aí, a gente encontra frações equivalentes dividindo, mas a gente pode chamar também, que a gente usa muito mais, a palavra simplificando. Então a gente vai pegar uma fração e a gente vai simplificar essa fração. Então simplificar é eu procurar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo, certo? Eu não posso, por exemplo, nessa fração 8 sobre 12, né, ou 8/12, dividir por 3. Por quê? O 12 eu consigo dividir por 3, que vai dar 4, certo? Mas o 8 eu não consigo dividir por 3. Então eu não posso usar o 3. Eu tenho que usar um mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Então eu tenho que ver qual o número que divide o 8 e o 12 ao mesmo tempo. Pode ser o 2, por exemplo, né? Então quando eu divido aqui por 2, eu vou ter aqui 8 dividido por 2, que vai dar 4. E 12 dividido por 2, que vai dar 6. É uma fração equivalente a 8/12. Também posso usar representando o mesmo desenho da mesma forma. Mas 4 sobre 6, eu também posso simplificar um pouco mais, não posso? Não tem um outro número que divide o 4 e o 6 ao mesmo tempo? É o 2 de novo, né? Então 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora ficou melhor, né? O que eu fiz? Eu simplifiquei a fração 8 sobre 12 em 2/3, certo? Eu simplifiquei, ou seja, eu transformei esses números que eram números maiores em números menores. Então essa é a ideia de simplificação de fração. Transformar uma fração com números grandes em números menores, né? Uma fração equivalente em números menores. E aí agora, se você olhar o 2 e o 3, você não consegue encontrar nenhum número, né, inteiro que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo, certo? Ali dando, claro, né, dando resto zero na divisão. Então você não vai encontrar nenhum número que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, quando a gente encontrar uma fração que a gente não consiga mais encontrar números inteiros que dividam elas ao mesmo tempo, né, ou tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai chamar essa fração aqui de fração irredutível. Aqui ficou parecendo um O. Irredutível, certo? Irredutível porque a gente não consegue reduzir mais, né? A gente não consegue simplificar mais. Então a fração irredutível é aquela que eu vim simplificando e não dá mais para simplificar. Cheguei ali no meu limite, tá certo? É claro que se você aí for um pouquinho mais observador, você poderia ver que no 8 sobre 12, ao invés de eu dividir por 2 e depois por 2, eu poderia ter feito uma divisão só, que seria aí dividido por 4. Tá? Você vai ver que vai dar a mesma coisa. 8 dividido por 4 vai dar 2. E 2 dividido por 4 deu 3. Vai dar 2/3 do mesmo jeito.
Então você pode vir aqui pelo caminho mais rápido, se você perceber, né, um número maior que divide os dois, já vai dar direto 2/3. Ou você pode vir aqui devagarzinho, né, 2, 2, 2 até acabar. Não tem problema nenhum, tá certo? E aí eu trouxe aqui uns exercícios pra gente, tá? Pra gente brincar aí um pouquinho. Vamos lá. Uma pessoa deve caminhar 100 metros e já andou 65 metros. Que fração do total ainda falta? Então, se eu quisesse, nem preciso fazer desenho nenhum, né? Mas se eu quisesse fazer um desenho aqui, ó, do percurso que ele tem que fazer, seria aí os 100 metros. E ele já andou 65, digamos que já andou aqui, ó, 65 metros. Quanto que será que ainda falta aí para ele completar esse percurso? É como se eu estivesse pintando aqui, né? 65 metros. E quanto que falta? Na verdade, né, ele nem perguntou quanto que falta, né? Ele perguntou que fração do total ainda falta. Como são 100 metros, certo? Isso aqui tudo são 100 metros. E ele andou 65, para eu saber quanto é que falta, eu posso fazer uma conta aí de subtração, né? 100 menos 65, falta quanto? 35 metros, né? Como ele quer a fração do que falta, ele não quer a fração do amarelo, certo? Porque o amarelo foi o quanto que ele caminhou. Ele quer a fração do restante, que eu posso até pintar de outra cor. Se vocês acharem melhor, posso pintar aqui de verde. Então, quanto que falta não é o amarelo, é o verde. Ou seja, a fração que ele quer é o total, que são aí os 100 metros, que seria o denominador, e em cima o quanto falta, que nesse caso é o verde, que é o 35. Você poderia pensar também, né? Eu posso pegar o percurso todo de 100 metros e vir picotando em pedaços de 1 metro, né? Fazer aí 100 cortes nesse meu todo de 100 metros. E aí faltam 35. Então essa é a fração que responde aí esse exercício, ok? Vamos lá, para a questão número 2. Ó, essa daí já ficou mais legal, hein? Vamos ver. Ana comeu 3/4 de sua pizza, enquanto Bruna comeu 5/8 da dela. Sabendo que as pizzas delas eram do mesmo tamanho, né? As pizzas que elas pediram eram do mesmo tamanho. Quem que comeu mais? Então aí você olha assim, a Ana comeu 3 pedaços, Bruna comeu 5 pedaços. Então eu acho que a Bruna comeu mais, hein? Será que a Bruna comeu mais? Vamos ver. A gente pode fazer por desenho, certo? Meu desenho não vai ficar tão bonito assim, mas vamos tentar. Ó, digamos que aqui tem a pizza da Ana. E aí o que aconteceu com a Ana? A Ana comeu 3/4 da sua pizza. Deixa eu só copiar primeiro. Essa é a pizza da Ana. E vou botar aqui a pizza da Bruna. Certo? Então temos aqui a Ana e temos aqui a Bruna. A Ana, o que aconteceu com a pizza da Ana? Ela comeu 3/4 da pizza. Isso quer dizer, olhando para o denominador, que ela cortou a pizza dela em 4 pedaços. Então, ó, vou cortar aqui 2 pedaços, mais 2 pedaços, cortou em 4 pedaços, certo? E ela comeu quantos? 3. Então, vamos marcar aqui quanto de pizza que a Ana comeu. Comeu 1 pedaço, comeu 2 pedaços, e comeu mais 1 pedaço. Ou seja, a Ana comeu quase a pizza toda, hein? E a Bruna? A Bruna ganhou aí a mesma pizza, né? E comeu 5/8 da dela. Então esse 8 aqui está representando quantos cortes eu vou fazer na pizza dela, né? Quantos cortes a Bruna fez na pizza dela. Então tem que cortar em 8 pedaços. Cortou em 4. Cortou em 6. Cortei 8. Certo? Então a Bruna cortou aí em 8 pedaços.
E ela comeu 5. Então, ó, comeu 1, comeu 2, comeu 3, comeu 4, comeu 5. E aí, quem que vocês acham que comeu mais? Agora já ficou bem claro, né? Porque os desenhos aí são iguais, é só olhar a parte amarela. Então tem mais parte amarela na pizza da Ana do que na pizza da Bruna. Então a Ana, apesar de ter comido 3 pedaços e a Bruna 5, né, que em quantidade é menor, mas na verdade os pedaços da pizza da Ana eram maiores. Então ela comeu mais pizza do que a Bruna, certo? E aí eu poderia também resolver, caso vocês não quisessem fazer por desenho, né? Fazer com a ajuda das frações equivalentes. Então a Ana comeu 3/4 e a Bruna comeu 5/8. Como é que eu vou fazer aí para usar as frações equivalentes? Porque quando a gente está fazendo aí, nesse caso, comparando frações, né? A gente quer saber quem comeu mais, quem comeu menos, ou se foi igual. A gente está fazendo uma comparação. A gente quer saber quem comeu mais. E para eu fazer essa comparação com frações, a gente sempre tem que fazer com frações que têm o mesmo denominador. Por causa disso daqui. A gente quer saber quem comeu mais, mas os pedaços são diferentes. Como é que eu vou comparar pizzas com pedaços diferentes, né? Fica muito difícil. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu procurar frações equivalentes para os denominadores ficarem iguais e aí eu vou conseguir saber quem é maior ou menor só olhando o numerador. Então vamos olhar o seguinte aqui, ó. Aqui eu tenho o denominador 8 e aqui eu tenho o denominador 4, certo? Para eu transformar essa fração aqui em uma fração com denominador 8, é mais fácil. Porque o 8 ele é múltiplo do 4, né? Se eu pego aqui o 4 vezes quanto... Deixa eu fazer de outra cor. Vezes quanto que vai dar 8? Né? Não é assim que a gente viu que a gente encontra frações equivalentes? Então, 4 vezes quanto que vai dar 8? Vai ser 2, certo? 4 vezes 2 é 8. E quando eu faço essa multiplicação em um dos números, né? Ou denominador ou numerador, eu tenho que fazer a mesma operação no outro. Então, eu comecei multiplicando o denominador para dar 8, que é igual a esse, e vou multiplicar por 2 em cima também. Então, 3 vezes 2 vai dar aí 6. Ou seja, aqui, olha só, que muito mais fácil de eu comparar. Se eu tenho aqui os 6/8 ou os 5/8, né? Se ele tivesse dado direto esses dois números lá no meu problema, eu já saberia de cara. Por quê? Porque se eu corto as pizzas em 8 pedaços, que são pedaços iguais, uma come 6 e uma come 5, eu já vejo de cara que a Ana comeu mais, comeu 6 pedaços. Então, se eu comparo frações com o mesmo denominador, é só olhar o numerador. E aí quem for o maior é o maior, quem for o menor é o menor, certo? Então, com denominadores iguais, isso fica muito mais fácil, tá certo? Então, essa aula que eu preparei para vocês foi isso.